Chegou a hora de utilizar os seus retalhos. Topa? E ainda vou te ensinar a fazer o estojo Luna para você utilizar esse bloco de retalhos que você vai aprender hoje. Oiê! Aqui quem fala é a Jo. Seja muito bem-vinda ao canal do Ateliê Jo e Rô. Tudo bem com você? Espero que sim, comigo está tudo bem. No vídeo de hoje você vai aprender a técnica da trança francesa. E ainda vou te ensinar a fazer o estojo Luna utilizando essa trança francesa. É uma forma diferente, personalizada e muito linda para você oferecer aí no seu ateliê. Ou aproveitar agora o Dia das Mães para dar de presente para aquela pessoa muito querida. O que você acha dessa ideia? Já gostou? Então deixe o seu joinha, continue aqui comigo e vamos costurar! Então vamos começar pelo molde, tá? Aqui eu já imprimi o meu molde, o link está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Aqui abaixo. A primeira página do seu molde vai vir a lista de materiais que você vai precisar para fazer essa peça, o plano de corte, que eu já vou explicar o que é isso, e também o que você vai precisar cortar o molde, né? Quantas vezes de cada tecido, manta, forro, e mais aqui o puxador do zíper, tá? Na segunda folha, nós vamos ter o molde. Esse molde, ele tá cortado 1/4. O que significa isso? Ó, aqui eu tenho ele recortado, é 1/4 do meu molde. O que eu fiz? Eu peguei aqui, eu tenho aqueles rolos de papel craft. Se você não tem, você une 2 folhas assim, ó, de papel sulfite, folha 4, que dá super certo, tá? Aí você vai pegar, então, a sua parte de 1/4 do seu molde, vai colocar aqui em cima do seu papel, riscar e vai espelhar ele. Espelhar é só você virar ele ao contrário desta forma. E vai riscar, tá vendo? Então, aqui eu vou ter a metade do meu molde. Lembra que aqui no plano de corte, ele tá com o desenho inteiro? Então, os seus tecidos têm que ficar nesse modelinho quando você fizer o corte, tá? Então, lembrando, é sempre bom escrever aqui abaixo. Deixa eu pegar uma caneta. Se você for fazer o seu molde a metade, você vai colocar aqui embaixo escrito dobra do tecido. Por que isso? Quando você for cortar novamente, quando você for fazer daqui um tempo, você vai lembrar que aqui o seu tecido tem que estar cortado. Ou melhor, dobrado. Tá certo? Então, esse é o molde, é bem simples, essa necessaire é super fácil de fazer, bem simplesinha, ela fica uma graça, tá? Eu falei necessaire porque ela pode ser utilizada como estojo ou como necessaire, vocês vão ver, ela fica muito lindinha, tá bom? Então, vamos continuar aqui pro próximo passo do nosso estojo Luna. Então, aqui eu cortei, ó, várias tiras de 5 centímetros e cortei um quadrado de 9 por 9, tá? E agora, o que eu vou fazer? Depois do meu retalho cortado, né? De 5 centímetros aqui e o comprimento é o comprimento do seu retalho, tá? Você vai colocar direito com direito, assim, e vai passar uma costura. Desta forma. Agora aqui, vira, tá? Corta esse excesso. Dessa forma, vai ficar bem certinho. Aqui a gente vai desvirar. Eu vou usar um vincador, que é mais fácil do que toda hora ir lá no ferro. Ele vai ficar desta forma.
Agora eu vou vir e vou costurar outra aqui. Pode escolher aí pelos retalhos seu, que você cortou pra ficar bonito, fazer um composê bem legalzinho. Ó, mesma coisa. Direito com direito. Agora eu vou pegar um dos lados do retalho, né, da tira que eu acabei de costurar. Desta forma aqui, ó. Tá vendo? E vou também passar uma costurinha. Na hora de fazer a união, coloca um ponto bem pequenininho, pode ser o 2, 2.2 no máximo. Porque aí você não precisa ficar fazendo retrocesso, tá? Mesma coisa, ó, costurei. Agora eu venho aqui, corto o excesso. Vou desvirar. Prontinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa em cima desse lado aqui agora. Então, aqui eu vou colocar, ó, direito com direito, pegando em cima dessa tira também que eu acabei de costurar e dessa primeira tira que eu costurei. Prontinho. Corto a sobra. Como ficou. Agora eu venho e costuro aqui. E vou ir fazendo esse zigue-zague de costura, tá? Então é só acompanhar. Então aqui, ó, ficou pronto o bloco da trança francesa. Eu utilizei, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 faixas de 5 centímetros e um quadradinho de 9 por 9. E aí ficou dessa forma. Então agora eu vou ao ferro passar bem passadinho e o bloco já ficou pronto. Então agora vamos para os materiais que vamos utilizar. Já estou aqui, ó, com a minha trança francesa prontinha. Esse daqui vai ser o meu tecido principal. Eu cortei um quadrado da manta para poder fazer a aplicação em cima do nosso tecido principal aqui, em cima do bloco. E eu vou te explicar o porquê daqui a pouquinho como que a gente vai fazer. Aqui, o que eu fiz para chegar nessa medida? Eu coloquei o meu molde em cima, ó, bem certinho, e vi aqui a metragem que eu ia precisar. Segura ele, espelha certinho e a mesma coisa. Coloca ele que dá tudo certo, ó. Fica bem certinho, eu fiz bem em cima, tá? Não precisa ser muita sobra, nada, porque depois a gente vai riscar e recortar. Então, fiz essa parte. Aí, vamos precisar também do forro. Ó, lembra que eu falei da dobra do tecido aqui embaixo? Por isso aqui, ó, na hora de cortar você faz assim, com a dobrinha do tecido aqui. E ele inteiro cortado fica desta forma. Que nem aquele desenhinho do molde inteiro, ó. Ele fica assim, tá? Então, vamos precisar de uma vez no forro. Vamos precisar também de 2 cortes, né? De 2 pedacinhos de tecido. De 12 por 8 centímetros, tá? Na parte dos 12, eu fiz um viezinho. Então, ele vai ficar de 3 centímetros a largura. 2 vezes, que é o puxador do zíper. Vamos precisar 2 cursores e um zíper de 47 centímetros. Todas essas medidas estão lá no molde, tá? E lá no molde tá o viés para acabamento. Eu vou utilizar o próprio tecido que eu vou fazer o forro. Então, eu cortei uma tirinha aqui, 2 no caso, de 4 centímetros, tá? A medida aqui, ela tá maior porque depois eu faço os acabamentos. Vamos ver quanto que tem aqui de medida.
Aqui eu cortei uma tirinha, ó, de 20 centímetros, tá? É bastante, mas eu prefiro que sobre um pedacinho depois para me recortar do que faltar na hora que eu estiver fazendo a minha peça. E não podemos esquecer a etiqueta. Então agora vamos para o próximo passo. Então nessa parte do passo a passo eu vou pegar o meu tecido principal, que é aqui o bloco que fizemos, mais a manta. E vou utilizar uma tábua de passar e o ferro, tá? Então, a minha manta eu vou colocar aqui embaixo, ó, dessa forma. Só preciso pegar o meu molde e ver se tá do jeito certo, ó, aqui não tá. Então, ela tem que ficar desta forma. Aí, agora sim, ó, certinho. Então, agora eu vou pegar o meu bloco e vou alinhar ele aqui de uma forma, ó, que pegue toda a extensão da minha manta. Aqui embaixo faltou um pouquinho, não tem problema, ó. Aqui embaixo faltou um pouquinho, não tem problema, porque o molde é arredondado, então não vai acontecer nada. Pode até ajeitar para deixar um pouquinho em cima e um pouquinho embaixo. Então aqui, ó, eu alinhei mais ou menos, tá? Deixei aqui sobrando um pouquinho. Em cima também vai sobrar um pouquinho, aqui, ó, da manta. Agora, com o ferro quente, o que eu vou fazer? Eu vou passar pra grudar em cima da minha manta. Então, aqui, ó, coladinha na minha manta, eu vou virar com a manta aqui e vou recortar todas as sobras. Então, prontinho, ó, já recortei todas as sobras. Agora aqui eu posso tirar a minha tabuinha de passar. As sobrinhas a gente pode reservar, que dá pra fazer aquele porta-moedinhas, dá pra recortar aqui um porta-moedinha pequenininho, alguma ideia aí. Guarda que depois a gente utiliza esses retalhos dos retalhos, tá bom? Então, agora aqui, ó, prontinho. Então, agora aqui prontinho, vamos riscar o nosso molde, tá? Você pode riscar tanto aqui na frente quanto em cima da manta. Eu, particularmente, prefiro riscar em cima da manta. Acho mais fácil. Então, aqui é só alinhar, vir com o lápis 6B e riscar em cima da manta. Prontinho, molde inteiro riscado. Agora é só recortar o molde. Então, aqui já está prontinho, recortado. O meu tecidinho de forro também já está aqui. O viés, os meus puxadores, o zíper, os cursores e a etiqueta. Então, agora vamos montar o nosso estojo Luna. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é destacar o meu zíper, tá? Eu já tinha começado, mas é só destacar o zíper. Deixa ele aqui do ladinho. Agora, na máquina, com um zigue-zague, eu vou passar o zigue-zague aqui na aberturinha da caixa de leite, dos dois lados, tá? Não vou passar aqui, porque aqui a gente já vai passar com o zíper, tá? Então, eu vou passar aqui e já volto. Então, aqui prontinho, ó, já fiz o zigue-zague, tá? Nessa parte da caixa de leite. Agora, eu vou pegar o direito do meu zíper com o direito da minha peça. Vou colocar aqui, deixando uma sobrinha aqui pra baixo. Vou colocar uma presilhinha e vou vir fazendo um zigue-zague em toda essa volta, até o final. E depois eu vou pôr o meu outro lado do zíper, também direito com direito, deixando uma sobrinha. E vou costurar em toda essa volta só com o zigue-zague. Vou fazer isso e já volto com ele prontinho pra você ver. Então, prontinho, já fiz o zigue-zague aqui dos dois lados do meu zíper. Agora, eu vou pegar aqui o meu forro, colocar direito com direito aqui em cima. E agora sim, colocando bem certinho,
eu vou pregar o meu zíper na minha peça, tá? Agora eu vou só costurar deste lado e volto com ela prontinha pra você ver. Então aqui, ó, já costurei e vamos lá pro que pode vir a acontecer com você, que aconteceu comigo. O tecido, na hora de fazer a costura, ele dá uma andadinha, tá? Por conta das partes arredondadas. Então, que nem aqui, ó, no meu caso, andou um pouquinho aqui, ó, mas não tem problema, tá? Deste lado também, mas também não tem problema. Então, agora aqui, o que que eu vou fazer? Vou desvirar a minha peça, ó. Pelo buraquinho aqui que fica aberto da caixa de leite, a gente vai desvirar a peça inteirinha. Ó, vai ajeitando a costura, passa o dedo assim, ó, um vai e vem, ajeitando a costura. Aí, você pode ir lá no ferro e passar bem passadinho aqui, porque a gente vai rebater essa costura, tá? Pronto! Passei lá no ferro, ó, deixei ela bem certinha, bem ajeitadinha. Então, agora eu vou rebater a costura aqui dos dois lados. Prontinho. Ó, rebati a costura aqui dos dois lados. Agora é hora de colocarmos o cursor. Vou colocar tecido principal com tecido principal. Vou colocar a minha presilhinha e vou passar o meu cursor e tirar ele aqui do outro lado. Tá batendo certinho, então eu vou passar ele de fora a fora e vou tirar. Agora eu volto com ele por aqui, ó, do outro lado. Posso fazer o cortinho também, que nem eu fiz lá do outro lado. E vou passar o cursor daqui pra lá. Prontinho, passei desse lado. Agora eu passo do lado de cá o outro cursor. Ó, prontinho. Os dois cursores aqui, ó, passadinho. Agora vamos reservar um minutinho só o nosso estojo pra fazer aqui, então, o puxador do zíper, tá? Então, agora, o que que eu vou fazer na máquina? Vou passar uma costura desse lado, uma costura desse lado, dobrar ao meio e passar uma costura aqui, tá? Dos dois, tá? Eu vou fazer isso nas duas partes. Desta forma. Então, eu costurei, ó, fechando aqui os dois, né, as duas laterais, e depois eu fechei aqui embaixo só pra ficar tudo fechadinho. Então, com isso aqui pronto, deixa também junto a etiqueta, porque é já que nós vamos colocar ela. Aqui a gente vai abrir, e agora tem que tomar um pouquinho de cuidado que a gente vai desvirar a peça. Então, eu abri aqui um pouquinho o zíper, vou segurar aqui, com a outra mão eu empurro e desviro. Desvirei um lado, vou fazer a mesma coisa do outro. Tomando cuidado para não abrir todo o zíper. Prontinho, ó. Então, virei no avesso, as duas partes. Pode deixar o meio aberto, que é por onde a gente vai tirar depois, né, desvirar. Aqui, ó, é só fazer isso aqui. Vamos fazer por esse lado que é mais fácil. Ajeita o forro. Eu gosto, nessa parte aqui, de fazer um pique. Não precisa ser muito grande, não. Só uma pontinha, tá? Dos dois lados aqui. Dessa forma. Aí, aqui, eu vou ajeitar, ó, bem no meio, e depois eu vou passar uma costura aqui, tá? Ou, se você preferir, como eu prefiro, antes de costurar, eu gosto de ajeitar, colocar um alfinetinho, assim, desta forma, bem ajeitadinho, ó. Fica bem ajeitadinho. E cortar o excesso. Assim. O porquê que eu gosto de fazer isso?
porque aqui agora eu preciso encaixar o meu puxador. Então, com ele já cortado, fica bem mais fácil de eu saber aonde eu vou colocar. Então, ó, só encaixei ele aqui dentro, desta forma. E agora eu vou pôr uma presilhinha aqui pra segurar tudo. E agora sim eu vou passar uma costura de um pezinho de máquina. Ficando então dessa forma costuradinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa deste outro lado. A diferença é que desse lado aqui eu vou colocar a etiqueta do ladinho do puxador, tá? Então aqui, ó, também costurar dos dois lados, tá? Às vezes pode acontecer de ficar assim, tá? Isso é normal, só que agora a gente vai colocar o viés, tá? Então aqui eu vou fazer pelo lado de trás, então é só dobrar a pontinha, colocar aqui, passar uma costurinha e fazer a dobrinha aqui também, tá? Eu já vou cortar aqui um pouquinho a mais e na hora que eu estiver chegando aqui perto, é só eu dobrar a pontinha. Ficando desta forma, agora eu dobro pra frente e dou o acabamento. Ó, faço a bainha, coloco aqui, tudo bem certinho. Vou colocando uma presilhinha pra segurar. Desta forma. E agora eu vou rebater a costurinha aqui em cima, dando o acabamento. Prontinho, ele fica desta forma. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado e já volto com ela prontinha para mostrar para você como ficou o nosso estojo Luna. Então, aqui está prontinho, né, o nosso estojo Luna, o acabamento, ó. Aí agora, para desvirar, é só empurrar tudo pra fora, ó, arruma bem os cantinhos, tá? Vai empurrando ele até ele ficar certinho. Aí aqui ficou a etiqueta, ó, o puxador do zíper. Olha que lindo que ele ficou com a trança. Olha embaixo. Do outro lado, ai que lindo. Gostei desse como a frente. Olha que linda que ela ficou. Nosso zíper, tá vendo? Ela é bem grandinha. Então, pensa, você tem que pegar um zíper e abrir ela inteira pra olhar. Assim, você pode abrir só a quantidade que você precisa, ó. Olha que linda que ela ficou. Então, finalizamos o nosso estojo Luna. Espero muito que você tenha gostado. Foi um prazer imenso estar aqui junto com você ensinando esse estojo lindo. E também uma técnica bem legal para utilizar aí bastante os retalhos, né? Então, dá para fazer de vários modelos e cores. Fica muito incrível. E gostaria de te convidar a aproveitar esse momento para se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário do que você achou dessa técnica e desse estojo também. Nos vemos no próximo vídeo. Fica com Deus. Um beijinho da Jo. Tchau!